Que isso, esquisitinho? Você tá lendo o livro de cabeça pra baixo. Você tá vendo algo engraçado aí e tá perguntando se eu quero ver também? É claro que eu quero, né? Preciso chegar mais perto ainda, esquisitinho? Ai, ai, esquisitinho, por que você fechou esse livro no meu nariz? Boa ideia, esquisitinho, agora eu vou pegar o cabecinha. Fala aí, copywriter! Nessa quarta aula do módulo 2, você vai descobrir os últimos 3 princípios da venda. Você vai aprender sobre os princípios do fechamento. São os princípios que você deve lembrar sempre que você for fazer a sua oferta. Então vamos lá, bem rapidinho. O primeiro princípio do fechamento é: as decisões são emocionais. Eu vou começar esse princípio com um dado fundamental. Antônio Lavareda, no seu livro Neuropropaganda de A a Z, ele fala na página 12: a cada segundo, todos os nossos sentidos captam cerca de 11 milhões de bits de informações as mais variadas. Porém, desse total impressionante, nós só processamos conscientemente escassos 40 bits. O resto cabe ao inconsciente processar. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, você está focando a sua atenção consciente para o seu computador ou para o seu smartphone. Enquanto isso, o seu inconsciente ele recebe mais de 10 milhões de bits de informações. Informações que você não tem nem consciência. Um exemplo dessas informações que você não tem consciência, mas no momento que eu chamar a atenção para ela você vai ter, é do peso do seu corpo na cadeira que você está sentado. Ou ainda da velocidade do seu batimento cardíaco. Logo depois que eu te chamei a atenção para essas duas informações, você começou a perceber ela conscientemente. Mas antes disso, essas informações elas eram exclusivas do seu inconsciente. O seu consciente é apenas o topo do iceberg. Tem muita coisa ali por baixo. Tem muita informação que você está recebendo nesse exato momento que você não faz nem ideia. E essas informações, elas fazem toda a diferença nas suas decisões. É como o doutor em física Leonard Mlodinow, ele fala no seu livro Subliminar. Na página 23, ele fala o seguinte: o comportamento humano é produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, tanto no plano consciente quanto no inconsciente. A noção de que não estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento pode ser difícil de aceitar. Percebeu? Não estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento. Talvez você acredita que está assistindo esse vídeo porque você quer alavancar suas vendas na internet. Talvez você acredite que é porque você quer desfrutar da liberdade de ter um empreendimento digital. Mas a verdade, cara, ela pode ser totalmente diferente daquilo que você acredita. Talvez o real motivo seja conquistar o respeito das pessoas que estão em sua volta. Talvez o que você quer é provar para você mesmo que você é capaz de andar com as próprias pernas, mudar a sua história de vida. Ou ainda, talvez o seu motivo seja qualquer outro que você não tem nem ideia do que seja. Mas seu inconsciente está ali, tomando as decisões por você e fazendo a sua parte racional, ou seja, o seu consciente, acreditar em algo. É como o Mlodinow diz na página 38. Nós percebemos, lembramos nossas experiências, fazemos julgamentos e agimos, mas em todas essas atitudes somos influenciados por fatores dos quais não temos consciência. A verdade é que nossa mente inconsciente está ativa, é independente e tem um propósito. Essa mente pode estar oculta, mas seus efeitos são muito visíveis, pois tem um papel crítico na formação da maneira como nossa mente consciente vivencia e responde ao mundo. Agora, o detalhe importante que você precisa saber é o seguinte: seu inconsciente ele influencia suas decisões e na grande maioria das vezes ele toma essas decisões por você. Só que em alguns casos o seu inconsciente ele pede ajuda para o seu consciente para ele resolver aquela situação específica, para ele tomar aquela decisão. Se a situação está tranquila, o seu cérebro inconsciente está familiarizado com aquilo, então ele vai tomar a decisão sozinho. Como por exemplo, se eu te perguntar, de acordo com a Bíblia, quantos animais de cada espécie Maomé colocou na arca? Você rapidamente vai responder 2 de cada espécie, certo? Um macho e uma fêmea. Seu inconsciente ele não precisa
precisa pedir ajuda para o seu cérebro racional para ele responder essa pergunta. Ele já está familiarizado com isso, mas por incrível que pareça, ele te fez errar a resposta. Porque não foi Maomé que colocou os animais na arca, quem fez isso foi Noé. O que aconteceu aqui foi que seu inconsciente, ao se sentir familiarizado com a pergunta, decidiu responder sem antes consultar o seu cérebro racional. E isso fez com que ele cometesse um erro. Então nós tiramos uma lição aqui. Se você mantém a conversa tranquila para o seu inconsciente, deixa ele familiarizado com a situação, você consegue induzir respostas automáticas. E isso é muito poderoso. Agora, se eu te pergunto, quanto que é o resultado da conta 23 vezes 72? O seu inconsciente ele vai ter que pedir ajuda para o seu cérebro racional. Essa situação é muito complexa. É como Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2002, ele fala no seu livro Rápido e Devagar. Na página 34 ele fala: quando tudo funciona suavemente, o que acontece na maior parte do tempo, o sistema 2, consciente, adota as sugestões do sistema 1, inconsciente, com pouca ou nenhuma modificação. Quando o sistema 1 funciona com dificuldade, ele recorre ao sistema 2 para fornecer um processamento mais detalhado e específico que talvez solucione o problema do momento. Que é o que aconteceu com você quando eu te perguntei qual o resultado da conta 23 vezes 72. Agora, enquanto o seu inconsciente ele se sentir confortável com a situação, ele vai agir por conta própria. Ele vai tomar as decisões sem precisar pedir ajuda para o seu consciente. O seu consciente só vai ser ativado quando o seu inconsciente estiver passando por alguma situação complexa, quando algo fugir dos padrões de mundo que ele tem, beleza? Mas por que isso é importante para o copywriter? Porque na sua comunicação, se você sempre deixar o inconsciente do seu ouvinte familiarizado com a situação, deixar ele tranquilo, você vai conseguir respostas automáticas. As respostas elas vão ser emocionais. E não tem nada nesse mundo que envolve mais o ser humano do que as suas emoções. Louco torto, você viu o que você tá fazendo? Não, cabecinha, o que eu tô fazendo? Poxa, louco torto, se você não tá sentindo o cheiro do cocô que você tá pisando, então você tá com sérios problemas no nariz. E como você mantém o inconsciente tranquilo, familiarizado com a situação, uma das formas de você fazer isso é utilizando os princípios do copywriter que você aprendeu no módulo 1. Agora, uma outra forma de você deixar o seu cérebro inconsciente tranquilo com a informação é através do segundo princípio do fechamento. Esse princípio diz que para o cérebro, menos opções é mais resultados. Exatamente isso. Oferecer menos opções para a pessoa dá menos trabalho para o inconsciente. Oferecer muitas opções para as pessoas pode parecer algo certo a se fazer, né? Quanto mais opções eu der para o meu cliente, mais eu vou agradar. Pelo contrário, meu amigo, quanto mais opções você der para o seu cliente, mais confuso ele vai ficar. Eles vão ter que recorrer ao cérebro racional para tomar suas decisões. Além disso, olha que interessante. O cérebro, ele odeia perder, ele não foi programado para isso. Quando você tem muitas opções, principalmente opções que você adora, escolher uma única opção significa perder todas as outras. E seu cérebro, ele não quer isso. Isso vai gerar um desconforto emocional e vai ativar a ínsula cerebral. A ínsula é a parte do cérebro que tem aversão à perda. Se você ativar essa parte do cérebro, a ínsula, ela vai gerar em você uma sensação de perda, fazendo a glândula suprarrenal liberar cortisol, o hormônio do estresse. Ao invés de você tornar a situação prazerosa para o seu cliente, fazer o cérebro dele liberar a dopamina, quando você dá muitas opções, você está fazendo o contrário. Você está tornando aquela atividade estressante, porque você está fazendo com que a glândula suprarrenal dele libere cortisol. Isso vai fazer com que ele queira fugir daquela situação. Ele não quer ficar passando por isso. É como Robert Cialdini fala no livro Sim, 50 Segredos da Ciência da Persuasão. Na página 40, ele fala que os pesquisadores indicam que, quando são oferecidas tantas opções, os consumidores podem achar frustrante o processo de decisão, talvez pela dificuldade em ter que distingui-las. Isso pode resultar em desinteresse, o que leva à redução geral de motivação e interesse pelo produto. Neste mesmo livro aqui, Cialdini mostra um experimento científico realizado pela cientista comportamental
China Iyengar. No experimento que ela fez, ela constatou que oferecer menos opções para os clientes resultou em um aumento de 10 vezes mais o número de compras em comparação quando ela oferecia muitas opções para os clientes. Agora presta atenção, muito interessante isso. Se a sua ínsula cerebral ela entra em conflito com seu núcleo accumbens, parte do cérebro que é o receptor de dopamina e responsável por medir o prazer e o desejo, sabe o que vai acontecer? O seu sistema 1, ou seja, o seu inconsciente, ele vai pedir ajuda para o seu consciente resolver aquela situação, mediar aquele conflito. Então, o seu cérebro racional entra em cena e decide qual dos dois vai levar a melhor. O núcleo accumbens, levando a pessoa a comprar o produto, ou a ínsula cerebral, levando a pessoa a fugir daquela situação. E como você percebeu na pesquisa mencionada por Cialdini, geralmente a ínsula leva a melhor. Faz parte da natureza humana. Agora, se você quer oferecer opções para o seu cliente, eu recomendo que você faça como Steve Jobs fazia. Ofereça no máximo 3 opções. Assim você proporciona uma sensação de liberdade e não causa tanto desconforto na ínsula a ponto de fazer as pessoas saírem correndo daquela situação. Para você ter uma ideia de como Steve Jobs aplicava isso, quantas opções de iPhone ele oferecia? Apenas 2 opções de cor, preto e branco, e 3 opções de HD, 8, 16 e 32 GB. Depois que o Steve Jobs morreu, a Apple esqueceu desse princípio. Agora ela tem várias cores de iPhone disponível no mercado, o que significa mais perdas para o seu cérebro processar. Só que tem um ponto muito importante na Apple. Ela consegue explorar muito bem o desejo do consumidor. O núcleo accumbens dos seus clientes são muito mais ativados do que a ínsula. E essa é uma das razões que faz o consumidor optar por comprar o produto ao invés de fugir daquela situação. Mas essa estratégia da Apple é muito arriscada, porque se eles falharem nesse ponto de explorar o desejo do consumidor, a ínsula vai ficar mais ativa. E sabe o que vai acontecer? As vendas vão cair. Lembre-se sempre desse princípio quando você for oferecer opções para os seus clientes. Quando se trata de decisões, menos opções é mais resultados para o cérebro. Tá doido, cabecinha? Não tô pisando em cocô nenhum. Tem certeza disso, louco torto? Tenho sim, eu tô vendo, uai. Então eu vou te provar. Agora, você pode usar todos os princípios de venda que você aprendeu no módulo 2. Se você oferecer para a pessoa uma transformação que é totalmente fora da realidade que ela vive, você vai desconectar com ela imediatamente e você não vai conseguir realizar a sua venda. Por isso, você vai usar o 3º princípio do fechamento e o 8º princípio da venda. Nunca ofereça um nível muito alto. Se eu não me engano, Conrado Adolfo, no curso Copy Samurai, ele fala sobre isso. Você já sabe que o objetivo da sua comunicação é sempre conectar com o seu prospecto, né? Se em algum ponto da sua mensagem você desconectar com ele, sua venda vai por água abaixo. Se você oferecer uma transformação que é muito distante da realidade que ele vive hoje, você vai quebrar essa conexão. Pensa comigo, é como se eu falasse para você, o curso Copywriting para Iniciantes faz você vender 3 milhões de reais pela internet. E isso é possível? Claro que é possível. Conecta? Depende do público. Se eu falo isso para alguém que não fez venda nenhuma na internet, além dele desconfiar da informação, ele não vai se sentir preparado para fazer isso. A mensagem vai desconectar. Agora, se eu falo isso para quem já gerou 2 milhões de reais em vendas pela internet, essa mensagem sim vai conectar, porque ele já está lá em cima. 3 milhões de reais para ele faz parte da realidade dele, ele já gerou 2. Então a mensagem vai servir muito bem para ele. É aquele negócio, né? Se você vende carro, você não vai tentar vender uma Ferrari para pessoa que ainda não conseguiu comprar carro nenhum. Você tem que ir de acordo com os níveis que ela tá. Por isso é muito importante você sempre oferecer um nível acima do que o seu prospecto tá. Faz ele subir um degrau de cada vez na escada. Isso vai conectar muito com ele. Por isso é muito importante você conhecer sobre o seu público-alvo. Eu vou falar isso novamente, eu vou puxar a sua orelha sempre. Cara, conhecer sobre o seu público-alvo é fundamental para você ter uma comunicação eficiente. Se você ignorar esse passo, você vai estar pedindo para fracassar. Para você ter uma ideia, se brincar, eu gasto muito mais tempo identificando o meu público-alvo do que criando a minha carta de vendas, criando a minha comunicação, porque eu sei que se eu errar nesse ponto, cara, a minha mensagem de vendas não vai gerar a conversão que eu desejo. E o meu trabalho
não vai causar o impacto que eu espero. Se você ainda não identificou seu público, você ainda tem chance de fazer isso antes da gente entrar na parte técnica da comunicação de vendas. Eu sugiro que você faça o download aqui embaixo da planilha que eu disponibilizei para você e responda todas aquelas perguntas, beleza? Agora, vamos relembrar os 3 princípios que você aprendeu nessa aula. As decisões são emocionais. Para o cérebro, menos opções é mais resultados, e nunca ofereça um nível de transformação muito alto para o seu prospecto. Fechou? Então é isso aí, eu fico por aqui e te espero no módulo 3, onde você vai aprender sobre as estratégias de guerra. Um forte abraço para você e tchau, tchau! Me empresta aqui o livro pra eu segurar pra você enquanto você olha debaixo do seu chinelo. Toma, segura aí! Não tem nada aqui, cabecinha! Droga, me enganei, parece que o cheiro tá vindo desse livro, sente só. Ai, ai, cabecinha! Como eu sou? Espera um pouquinho. Maligno!